Em 8 de setembro de 2022, o rei Charles III ascendeu ao trono do Reino Unido após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, e foi proclamado rei 2 dias depois, em 10 de setembro de 2022. Contando com 73 anos, ele é a pessoa mais velha a assumir o trono na história britânica. Em abril de 2011, aos 62 anos, Charles também se tornou o herdeiro mais antigo da coroa britânica. Para se ter uma ideia, o recorde anterior, de 59 anos, 2 meses e 13 dias, havia sido mantido por seu tataravô, o rei Edward VII, o filho mais velho da rainha Vitória. O rei Charles detinha o título desde os 3 anos de idade e, por mais de 7 décadas, fez malabarismos com o dever, a expectativa e todo o escrutínio que acompanhava seu papel. Charles nasceu em 14 de novembro de 1948. Foi o primeiro filho da rainha Elizabeth e Philip, o duque de Edimburgo. Seu nascimento foi transmitido em cadeia nacional pelos rádios. O príncipe Philip teria declarado que o recém-nascido Charles parecia um pudim de ameixas. Charles foi seguido por sua irmã mais nova, a princesa Anne, em 15 de agosto de 1950, que foi escalada para o papel de companheira enérgica e divertida de seu irmão mais quieto e tímido. Desde seus primeiros anos, a infância de Charles foi marcada pela ausência. Quando ele tinha 1 ano de idade, a rainha dividia seu tempo entre o Reino Unido e Malta, onde o príncipe Philip estava servindo como oficial da marinha. Charles passou seu segundo Natal não com seus pais, mas com seus avós em Sandringham. Foi a morte inesperada de George VI em fevereiro de 1952 que levou o jovem casal real de volta ao Reino Unido, onde Elizabeth subiu ao trono aos 25 anos e o príncipe Philip renunciou à marinha. Apenas 18 meses após a sua ascensão, Elizabeth II foi convidada a visitar 13 países ao longo de 6 meses. Isso sem Charles, de 5 anos, e Anne, de 3 anos. A rainha-mãe, que mais uma vez cuidou de Charles durante a viagem de seus pais, escreveu a Elizabeth: "Ele é intensamente afetuoso e ama você e Philip com ternura." Após vários meses longe da mãe, Charles teve que se contentar com um simples aperto de mão de sua mãe quando ela retornou ao seu país. Embora a rainha tenha dispensado algumas das tradições mais formais, as crianças não eram obrigadas a se curvar ou fazer reverência à mãe enquanto jovens. A etiqueta dita que todos os membros da realeza devem fazer reverência ou se curvar ao soberano. Tanto a rainha Elizabeth quanto o príncipe Philip concordavam que seus filhos não deveriam ser prejudicados pelas restrições sociais e educacionais da educação em casa, que anteriormente era a norma para a realeza. O príncipe Philip desejava que Charles fosse enviado para uma escola na Escócia, na esperança de fazer seu filho a sua própria imagem. A escola, que defendia a força física e mental, pretendia endurecer Charles. Os alunos tomavam banho frio, dormiam em camas duras e faziam corridas matinais, independentemente do clima. A rainha-mãe, com quem Charles mantinha uma relação muito próxima, teria dito: Charles era um menino sensível e tímido, facilmente intimidado pela personalidade forte de seu pai. Mesmo sendo príncipe herdeiro, Charles sofreu bullying e uma solidão esmagadora na escola, e uma infância caracterizada por longos períodos de ausência de sua mãe. Charles se sentia emocionalmente distante de seus pais e ansiava por afeição que, em sua opinião, eles eram incapazes ou relutantes em oferecer. Os laços de afeição de Charles eram muito mais fortes com sua babá Mabel Anderson, e a rainha passava curtos períodos de tempo com seu filho pela manhã, antes de sua caminhada diária e antes de dormir. E essa criação deixou marcas em Charles. Apesar de uma vez chamar sua escola de uma sentença de prisão, Charles disse uma vez: "Acredito que isso me ensinou muito sobre mim e minhas próprias habilidades e deficiências. Ensinou-me a aceitar desafios e a tomar a iniciativa." Da escola na Escócia, Charles foi para Cambridge em 1967, onde estudou arqueologia e antropologia, e também atuou como membro do clube de teatro amador da universidade. Mas durante seu tempo em Cambridge, Charles iniciou com o país de Gales outro relacionamento significativo em sua vida. Embora tivesse o título de Príncipe de Gales desde julho de 1958, quando tinha apenas 9 anos, o Príncipe Charles ainda não havia sido investido oficialmente.
Então, foi decidido que Charles estudaria para aprender sobre a língua e a cultura galesa. A investidura de Charles foi feita em 1969. O evento atraiu críticas ferozes de alguns setores como símbolo de séculos de ocupação inglesa do país de Gales. O próprio Charles experimentou protestos de manifestações nacionalistas, e alguns seguraram cartazes em galês que diziam "Charlie, vá para casa". Mas pesquisas de opinião mostraram que cerca de 3/4 dos entrevistados apoiavam a cerimônia. Apesar do temor de que a investidura pudesse ser interrompida, o barulho parou e a cerimônia foi realizada em 1º de julho de 1969. Na cerimônia, o senso de dever de Charles para com sua mãe e seu papel foi enfatizado. Ele prometeu: "Eu, Charles, príncipe de Gales, me tornei seu sucerano de vida e de adoração terrena e fé. De verdade, eu suportarei a ti viver e morrer contra todo tipo de gente". Seu discurso, que ele deu tanto em inglês quanto em galês, também homenageou sua nova conexão com o país de Gales. Ele falou de seu senso de orgulho e emoção, onde ele não poderia estar inconsciente da longa história do país de Gales em sua determinação de permanecer individual e proteger sua própria herança particular. Do país de Gales após a cerimônia, Charles escreveu em seu diário: "Parece que agora tenho muito a cumprir e espero poder ajudar o país de Gales de maneira construtiva". Em 9 de setembro de 2022, o rei Charles III deu ao seu filho mais velho, William, e sua esposa Kate, o título de príncipe e princesa de Gales. Após seu tempo em Cambridge, Charles foi para a Real Força Aérea Britânica para treinar como piloto de jato, antes de iniciar o treinamento para uma carreira naval, seguindo os passos de seu pai. Ele se qualificou como piloto antes de se mudar para o Colégio Real Naval, e mais tarde serviu em vários navios e se qualificou como piloto de helicóptero. Ele deixou o serviço ativo com o posto de tenente. Em seus 20 e tantos anos, Charles tinha uma reputação de playboy. Seu tio-avô e confidente próximo, Lord Mountbatten, uma vez o aconselhou a semear sua veia selvagem e ter tantos casos quanto pudesse. O príncipe estava ligado a várias mulheres da sociedade que a imprensa apelidou de Charles Angels. Uma dessas várias mulheres era Lady Sarah Spencer, irmã mais velha de Lady Diana. Quando o herdeiro de 29 anos foi apresentado pela primeira vez à futura princesa de Gales de 16 anos, em novembro de 1977, ele estava namorando Sarah. Mas foi Camilla Parker com quem Charles estabeleceria a ligação mais duradoura. Tendo-a conhecido em 1971, ele teve uma atração instantânea pela mulher. Charles gostou que Camilla estivesse muito à vontade no campo com os cavalos de caça, e a perseguiu com cartas de amor elaboradamente redigidas, além de conversas telefônicas tarde da noite. No entanto, devido à história de Camilla, ou seja, seu relacionamento com Andrew Park Bowles, Charles foi aconselhado a deixá-la de lado. Conselheiro regular de seu sobrinho neto, Mountbatten não era estranho a escândalos conjugais e aconselhou Charles a não seguir seu coração como seu tio-avô Edward VIII havia feito. Charles estava nas Índias Ocidentais como parte de sua carreira no serviço naval quando soube do noivado de Camilla Parker. "Suponho que essa sensação de vazio acabará por passar", escreveu ele a Mountbatten. Em 1979, quando Charles estava pescando na Islândia, recebeu a notícia de que Lord Mountbatten havia sido assassinado, ato pelo qual o IRA assumiu a responsabilidade. Charles considerava Mountbatten uma pseudo-figura paterna, alguém que lhe dava afeto e apoio em comparação com o menosprezo de seu pai, o Duque de Edimburgo. Charles sentiu a perda de Mountbatten profundamente, escrevendo em seu diário que a vida nunca mais será a mesma agora que ele se foi. Ele apresentou o elogio no funeral de Mountbatten na abadia de Westminster, falando de seu mentor como um cérebro constantemente ativo que nunca teve um momento de descanso. Embora Camilla nunca tenha estado longe da vida de Charles, nos anos seguintes, em seus 20 e tantos anos, Charles se jogou no namoro para que pudesse atender à expectativa de se casar com a mulher mais adequada. Ele deveria estar noivo antes dos 30 anos, prazo incentivado por seu pai. A dor de Charles pela perda de seu tio-avô também desempenharia um papel significativo em seu casamento. Em 1980, Charles e Lady Diana Spencer, de 19 anos, se cruzaram mais uma vez em uma festa em Sussex,
onde ela teria oferecido palavras de conforto, dizendo que o príncipe parecia desamparado e que precisava de cuidados durante o funeral de seu tio. Depois de alguns meses de namoro com Diana, que incluía um fim de semana em Balmoral com a família real, Charles, como ele disse, começou a perceber o que estava acontecendo entre os dois. Ele escreveu numa carta a um amigo que queria fazer a coisa certa por este país e pela minha família. O noivado do casal foi anunciado em fevereiro de 1981. As celebrações do casal foram amplamente celebradas, como uma imagem da felicidade do casamento em breve. Porém, em uma entrevista, Charles foi perguntado se amava Diana. A sua resposta foi no mínimo frustrante. Ele se deu ao trabalho de apenas dizer o que quer que o amor signifique. Pouco mais de 5 meses depois, seu casamento luxuoso na Catedral de São Paulo, em 29 de julho de 1981, capturou a imaginação da nação. E, embora muitos acreditassem ser um casamento de conto de fadas, a união não foi nada feliz. Conta-se que Charles chorou em sua noite de núpcias enquanto Diana lutava contra a bulimia. Charles achou que com o tempo poderia amar Diana, assim como o casamento arranjado de sua avó com o rei George VI havia se transformado em amor. O casal teve 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry. E embora este tenha sido um momento feliz para o casal, aos poucos ficou claro que eles não eram um casal feliz. Charles teria ficado cada vez mais ciumento com a atenção dada à sua esposa glamurosa, acreditando que ela estava ofuscando causas mais dignas do que a realeza. Eles saíram para ver minha esposa, eles não saíram para me ver. Ele teria dito a assessores durante uma viagem ao país de Gales no início de seu casamento. A dupla levou vidas cada vez mais separadas, e em 1987, Charles voltou a se envolver romanticamente com Camilla Parker. Após especulações da imprensa de infidelidade mútua, em um ano que a rainha apelidou de Anos Horríveis, o casal real se separou em dezembro de 1992 e finalizou o divórcio em agosto de 1996. Em The Crown da Netflix, muito se falou do relacionamento de Charles com a rainha Elizabeth II. A série conta um pouco da distância entre Charles e a rainha. Porém, à maneira da classe alta, nenhum dos pais demonstrava ternura. No entanto, Charles prestou homenagem à rainha em muitas ocasiões. Durante as comemorações de seu jubileu de diamante em 2012, ele falou sobre como a vida de sua mãe mudou de forma tão irrevogável quando George VI morreu. Como nação, esta é a nossa oportunidade de agradecer a você e meu pai por sempre estarem lá para nós, por nos inspirar com seu dever e serviço altruístas, e por nos deixar orgulhosos de sermos britânicos. Ele entregou uma mensagem igualmente sincera no Jubileu de Platina de Elizabeth II em 2022, abrindo seu discurso com Vossa Majestade, Mamãe. Sua irmã, a Princesa Anne, disse em 2002, nós entendemos quais eram as limitações do tempo e as responsabilidades colocadas sobre ela como monarca, nas coisas que ela tinha que fazer e em suas viagens. Mas eu não acredito que qualquer um de nós, por um segundo, pensou que ela não se importava conosco exatamente da mesma forma que qualquer outra mãe se importava. O relacionamento da rainha com a segunda esposa de Charles nem sempre foi saudável. Em 2002, as instruções da rainha foram para que Charles rompesse o relacionamento com Camilla, porque era uma bagunça e estava prejudicando seu trabalho. No entanto, a rainha desde então deu sua bênção ao relacionamento. Durante o casamento em 2005, nem ela nem o príncipe Philip compareceram à cerimônia civil. Eles compareceram à recepção, onde a rainha brindou. Eles casaram e estou muito orgulhosa, desejo-lhes felicidades. Meu filho está em casa e com a mulher que ele ama. Desde o momento em que o primeiro de seus filhos nasceu, ficou claro que Charles desejava ser um tipo mais moderno de pai real. De acordo com as tradições, o príncipe Philip não estava na sala de parto durante a chegada de seus 3 primeiros filhos. Em comparação, o príncipe Charles esteve presente no nascimento de seus 2 filhos. No nascimento do príncipe Harry, em 1984, Charles chegou a dizer: "Oh Deus, é um menino, e até tem cabelo ruivo." O comentário foi posteriormente reivindicado por Diana como prova de que nosso casamento, a coisa toda estava indo pelo ralo. Como o príncipe de Gales, o dever inevitavelmente exigia muito tempo de Charles.
embora ele enviasse notas manuscritas a seus filhos enquanto eles estavam na escola, e eles frequentemente passavam algum tempo juntos em Broadfield, a fazenda de Charles. No entanto, em 1991, o desempenho de Charles como pai atraiu um escrutínio particular, quando o príncipe William passou por uma cirurgia na cabeça depois de ser atingido por um taco de golfe enquanto brincava com colegas de escola. Embora Diana tenha ficado com William nas 2 noites que ele passou no hospital, Charles saiu antes da cirurgia para assistir a uma apresentação de ópera. Charles tinha de fato sido assegurado pelo cirurgião de que William estava estável e se sentiu capaz de comparecer ao compromisso real. Porém, os tabloides reagiram ferozmente perguntando: que tipo de pai você é? Após a morte de Diana em 1997, Charles ficou com seus 2 filhos, de 15 e 12 anos. Enquanto alguns questionaram a decisão de envolver os meninos no cortejo fúnebre de sua mãe, o príncipe Harry afirmou que seu pai estava lá para nós durante esse período difícil e sempre certificou-se de que éramos cuidados. Harry não tem opinião sobre se o envolvimento deles no cortejo fúnebre foi certo ou errado, mas olhando para trás, ele fica feliz por ter feito parte daquele dia. Em contraste com a formalidade rígida que marcou sua própria infância e adolescência, Charles foi frequentemente observado brincando com seus 2 filhos. O príncipe William, refletindo sobre seu relacionamento com o pai, certa vez disse: "Há tantas coisas que admiro em meu pai." Charles encorajou ambos os príncipes a dedicarem tempo ao trabalho de caridade, especialmente o ambientalismo, e no tempo de lazer ficarem juntos com a família. À medida que uma nova geração de membros da realeza chega, Charles se declara enormemente orgulhoso e feliz por ser avô. Em 2020, o príncipe William chegou a dizer que perdoou seu pai pelos erros do passado e acordou para o fato de Charles ter sido sua influência assim como sua mãe. Antes de assumir a coroa britânica, Charles trabalhava em apoio a mais de 400 organizações de caridade. De acordo com seu instinto de olhar para o futuro, ele foi frequentemente creditado com atitudes voltadas para o futuro em questões como mudanças climáticas, arquitetura e remédios naturais, interesses que se refletem na lista de causas que tem seu patrocínio. O que é certo é que o rei Charles III continua a ser, na sua 8ª década, um herdeiro aparente dedicado ao dever, e como a rainha brindou em 2018, em todos os aspectos um ducado fiel ao seu dever. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!